Irmãos queridos, hoje aqui nos encontramos, reunidos, a fim de reflexionarmos em torno de um assunto que para nós é tão difícil, a morte. Mas eis que agora, por conta do dia de finados, somos quase que forçados a revermos, e como para nós isto é difícil, porque agasalhamos o conceito da morte dentro de uma proposta de condição finda, de muro intransponível, de adeus. E isso é para nós uma adaga fria que se adentra ao nosso peito quando buscamos a imagem das pessoas queridas, a lembrança das pessoas amadas que fazem parte de nossas vidas. E eis, queridos amigos, que este encontro tem o propósito de reflexionarmos e em profundidade modificarmos, ressignificando este conceito, a conta de um portal para a plenitude. Porém, neste dia, nós que aqui nos encontramos, a recordarmos-nos de todos estes que fizeram parte de nossas vidas, com parcelas tão importantes de nossas almas, suavizarmos as recordações na certeza de que eles não se extinguiram. Assim como nós, também passaremos por este portal. E para que cheguem as primeiras luzes, dissipando essas sombras espessas que conturbam a nossa alma, imaginemos, pois, um portal de luz, como uma grande estação de trem. E por que a metáfora com o trem? Porque o trem nos remonta ao passado, por conta da celeridade da tecnologia. Quando entrávamos no trem, sem acesso ao maquinista, que por sua vez estava preso ao trilho, éramos então obrigados a desfrutarmos daquele passeio, curto ou longo, rápido ou lento, de duas formas, dialogando com os demais que se encontravam no vagão, principalmente com aqueles que se sentavam do nosso lado, e contemplando vez por outra a passagem lá fora, a depender da velocidade, mais célere ou mais lenta, até que de instante em instante o trem parava. Algumas pessoas desciam do vagão e outras subiam, e nós nos relacionávamos. E não temíamos os novos relacionamentos, nem também nos desesperávamos com aqueles que desciam, porque sabíamos subliminarmente que amanhã, de novo no trajeto ou em outro dia, com ele nos reencontraríamos.
Mas para engrandecer ainda mais esta viagem, que tal se pudéssemos conceber, na estação final, ou na estação que nós fôssemos descer, este portal que falamos anteriormente, este portal de luz, que permite com que nós vejamos com as luzes da imortalidade, e um timbre festivo nos agasalha. E que por este portal se encontrariam a nos aguardar todos aqueles que partilhamos mais proximamente no vagão da vida e que nos aguardavam ansiosamente. A metáfora com o trem é de grande valia, porque apesar de todo o comboio, existem os vagões. E esses vagões, a quem poderíamos trazer a ideia de família ou amigos, existem os mais próximos e os mais distantes. Os que se sentam ao lado, outros que por conta das vagas só nos cumprimentavam à distância. Tem uma proposta o deslocamento. Muitas vezes nos nossos relacionamentos, vez por hora, olhamos lá fora a paisagem e a certeza do reencontro. Assim trazemos tal imagem, para que a mais asserenados nós fiquemos quando falarmos sobre amor. Porque, como dizia o poeta, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. Esse instante. E nós precisamos desmistificar. Porque quando falamos da morte, mesmo com este barulho ensurdecedor que se tornou a sociedade humana, faz-se silêncio. Nem sempre nós conseguiremos o silêncio, ainda que com decisões judiciais, nos conflitos de vizinhança e de condomínios. Mas quando se fala na morte, há um estanque. Por vezes não precisa nem falar. Vai que estamos nos deslocando para um grande passeio, no conforto de nossos veículos automotores. Só precisa passar o carro de uma funerária, ou próximo a uma casa funerária, ou de repente o trânsito passar por conta de um enterro, e faz-se o silêncio no veículo. Parece-nos que até mesmo a música não se torna inteligível, não se torna. Porque existe esse conceito estrutural de morte e fim, de nunca mais, de adeus. E quem pode, queridos irmãos, caminhar com o mesmo equilíbrio, a partir do momento que um ser querido, que compartilhava conosco os dias, ser retirado. Porque cada partida dessas almas queridas, lacunas do nosso espírito também são retiradas. Então, a conceituação de morte, fim, ela nos agride cada vez que a visitamos.
Mas nos deixe trazer uma outra metáfora. É uma metáfora trabalhada por muitos terapeutas. Ela é citada no livro de uma médica geriatra que também se especializou em cuidados paliativos, Ana Cláudia Quintana Arantes, no seu livro A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. E ela vem nos falar da metáfora trazida por William Breitbart, que é um psiquiatra americano que também tem especialização em cuidados paliativos, que vem dar uma qualidade de vida nos últimos instantes do espírito matriculado na carne, quando o corpo corrompido pelas comorbidades, pelas patologias, em seu declínio célere e lento da vida física, recebe o auxílio da ciência com seu conhecimento e tecnologia, mas antes de tudo em seu afeto. E ela diz, desta metáfora, de que nós estamos caminhando e muitas vezes somos obrigados a parar, porque tem um muro à nossa frente. Por inúmeros motivos paramos, refletimos e contornamos, escalamos, que são os momentos de dificuldades na vida, a perda de um emprego, uma separação, um conflito, e nós estancamos os passos. Depois de refletir, prosseguimos. Mas quando nos deparamos com o muro da morte, é como esse muro fosse então inexpugnável e não temos como contorná-lo. E somos obrigados, nos diz Ana Cláudia, a olharmos para trás e revermos a nossa trajetória. E quantas vezes nós então não percebemos que deixamos correr entre os dedos o que nos é essencial. Que não escutamos aquela advertência em uma expressão latina, memento mori. Lembre-se que és mortal. Ou lembre-se que vai morrer. Não no sentido de nos trazer medo, mas no sentido de observarmos o nosso caminhar e começarmos a perceber o milagre que é viver e nos encantarmos com os detalhes da vida, da mimosura da flor, a um café com os amigos, ao abraço, à companhia. Ah, queridos irmãos, mas se ainda aí percebermos que sempre pontos ficaram que poderiam ser melhorados, mas agora nos voltamos diante do muro e nos questionamos do que vale, se tudo agora será interrompido, tudo se torna inacessível e nunca mais teremos contato com os entes queridos. Se apaga. Eis, queridos irmãos, que nós queremos acrescer, que vem uma luz tão singela e profunda, que abriu portas, que nos trouxe então a condição de vermos o outro lado
e de prosseguirmos, porque a partir da vida dessa luz, a vida não se extingue com o corpo físico, mas ela começa a ter uma proposta, uma significação. Por isso que existem pontos tão distintos nos alunos aqui que se encontram matriculados neste grande educandário e acreditam. Quando ainda há pouco falávamos de William Breitbart, ele que agasalha a proposta de Viktor Frankl, da logoterapia, e trabalha dentro desta visão de cuidados paliativos, com uma proposta terapêutica concentrada em significados. Porque Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, de Auschwitz, tem um livro, Em Busca de Sentido, para que nós percebamos o sentido de viver. E com a vinda desta luz mirífica, que não somente luariza a compreensão das leituras e dos relacionamentos, ilumina e elucida os escaninhos do nosso ser. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Toda a sua trajetória é pedagógica. Toda a sua vinda, a condição de mestre, de missiva viva de Deus, não somente vinha falar dos detalhes de saber viver, mas antes de tudo, nos dar a certeza que morrer não é o fim e que há uma vida além desta vida, a que ele dignifica, dizendo que esta é a verdadeira vida. Por isso que ele assevera no Evangelho de João, esse evangelista quer nos dar essa visão cósmica do Mestre. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então Jesus vem nos asseverar da necessidade de transformar a nossa passagem, longa ou breve, em deleite ou em dificuldades, em uma proposta de servir, se adequando às exigências da felicidade que nos agasalha do outro lado. Eis porque, queridos irmãos, dentro da tradição hebraico-judaica, existe a figura do Goel. O Goel é o irmão mais velho que vem libertar os seus irmãos mais novos, cativos, sob inúmeras formas, prisioneiros encarcerados de inúmeros jugos. E os jugos a que ele vem nos libertar são os jugos dos desalinhos, a que comumente chamamos de pecados. Por isso ele aceitou a morte ignominiosa, a morte na cruz. Mas asseverava, eu vim para que tenham vida. E em seu cântico nos dizia, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou vos preparar o lugar. Sim, queridos irmãos, a morte estanque dessa realidade é real, mas a morte fim não. Sim, queridos amigos, a vida prossegue como nós vivíamos, porque se por si só a morte não promove mudanças. Como tu vives?
Quais são os seus propósitos? Onde está o teu tesouro? Asseverava o Mestre. E eis, queridos irmãos, para que a sua passagem não fosse apenas um cântico de reflexão, mas na proposta de abolir a abstração, após a morte, no madeiro infamante, ele se apresenta ao seu colegiado, aos ditos seguidores, como nós também professamos que somos cristãos. E naquele encontro, após a morte de Jesus, eles se encontravam envergonhados. Porque no momento do testemunho eles se afastaram. E narra o evangelista Mateus que ele estava em um ambiente fechado, com medo da perseguição. Quando uma luz ganha intensidade e se aformoseia, trazendo-nos o Cordeiro Divino, e ele, na mesma condição de outrora, ergue a destra e diz: eu vos saúdo, a paz do Senhor seja convosco. É a confirmação da vida inextinguível, da morte apenas como uma passagem, como um portal, que nos tirará da ilha do corpo físico para o continente da vida espiritual. Mas, se no decorrer dos nossos dias nos permitimos levar o Cristo para um local longínquo, e no meio de ritos e liturgias, parece-nos ter ficado distante, eis que esse mesmo Mestre, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, assevera que nos enviaria o Paracleto, o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, o Consolador. E diante da mãe, a contemplar o corpo sem vida do filho, da esposa, testemunhando a partida e, teoricamente, o fim do grande amor diante do corpo do companheiro. O filho entre lágrimas, a se perguntar por que Deus não permitiu que passasse mais dias com seus genitores. A doutrina espírita se apresenta, a condição de consolo, a nos dizer: a morte fim não existe, é um até breve. Logo mais, de novo com eles se encontrará. Eles vivem mais lúcidos do que antes, ao ponto de asseverarem que mortos somos aqueles que estamos na carne, porque temos a visão obliterada, a mente obnubilada em torno da verdade, do real propósito de existir. E se nos permitirmos o silêncio sem medo, escutaremos eles dizerem, nos momentos mais difíceis: não tem mais, estamos aqui. Sim, queridos irmãos, o contato nos é permitido. As vozes do invisível são audíveis. Aqueles que partiram desta vida passageira para a vida infinda. E eles se comunicam de inúmeras formas, no cheiro que sentimos, na música que nos momentos que estamos nos lembrando, visita-nos a alma, no olhar por sobre o cosmos, na brisa fagueira,
ou no diálogo. Porque muitas vezes parece que falam a nossa mente, outros tantas vezes dispersos dos corpos, através do sono, entramos em contato na realidade desse contato espiritual. Mas com o advento doutrinário espiritista, Deus, por acréscimo de misericórdia, convidou alguns para receberem a oportunidade de intermediarem. E a doutrina espírita conseguiu, em sua lucidez, trazida pelo codificador Allan Kardec, estudar a mediunidade, conceituou, e o que é mais importante, na introdução do Livro dos Espíritos, nas primeiras leituras, este mestre lionês, a trazer o hálito do Cristo aos nossos dias, assevera: o contato do plano espiritual com o plano físico está dentro das leis naturais. Não há mistérios. É tudo lúcido. E a doutrina espírita minudencia até mesmo os dias daqueles teus que te antecederam. Falam de como foram acomodados, porque se angustiam. E o que esperam dos nossos passos. E a grande maioria vem nos dizer, em torno do saber viver, para que também saibamos morrer. Ah, irmãos amados, a morte, fim, foi definitivamente erradicado. Sob os lumes do pastor, ratificado pelo Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. E deixa-nos fazer um exemplo para consignarmos em nossos espíritos a continuidade do ambiente espiritual, até mesmo a se relacionar com o plano físico. Estávamos nós, há muitos anos atrás, trabalhando naquele que deveria ser o início do nosso lar. A princípio era apenas um trabalho de sopa num sábado à tarde. E na casa que momentaneamente nos agasalhou, nos dando a condição necessária para agasalhar a semente, com todo o humus, com todo o adubo, com todo o amor. Orientava algumas pessoas que estavam em dificuldades para participar deste trabalho de caridade. E em certa noite, nós estávamos fazendo uma palestra na Casa Espírita José Eusébio, quando um senhor, cabelo todo branco, as faces vincadas, trazia uma tristeza no olhar, um bigode fardo, nos procurou. E na educação de antanho, disse-nos: é o senhor, o Vitor, e tinha idade para ser o meu pai. E eu entendi a formação e disse sim. Ele disse: eu fui orientado para assistir às suas palestras e participar do trabalho contigo. Mas eu queria lhe dizer, antes de tudo, eu não sou espírita.
Eu vim aqui porque não suporto a minha dor. E uma das minhas características é ser muito verdadeiro. Aliás, nos dizia, eu não suportei a sua voz. Só vou continuar porque a minha dor é maior do que a dificuldade de te ouvir. Mas ele dizia isso de uma forma carinhosa, bonachona. Eu entendi e sorri. Naqueles dias os abraços eram permitidos. E nos abraçamos. E houve uma entrega de mim para com ele, a condição de pai e filho. E os dias se sucederam e com ele eu muito aprendi. E ele nos disse mais adiante da sua dor. Ele falava que se separara. Após muitos anos de casamento, os filhos já adultos e bem conceituados, devidamente acomodados, no que concerne a acomodação no mercado de trabalho. E ele nos dizia, eu não traí a minha companheira, nem ela a mim. Eu não bebia, não fumava. Sempre fui apaixonado por ela. Mas eu era muito grosso. A maltratava, por nada explodia. E ao longo dos anos, quando os filhos cresceram, possibilitaram a mãe ter uma vida mais calma. Eu os entendo. Mas eles não sabem a dor de minha alma. E como se o convívio com ela, interrompido, não fosse dor suficiente. Compraram um belo apartamento. E eu moro na casa em que convivemos por mais de 30 anos. Cada cômodo tem o cheiro e a presença dela. Como eu sofro. E as lágrimas desciam. E nós estabelecemos este relacionamento. Todos os sábados, quando acabávamos a sopa, eu ia para a casa dele. E com ele eu aprendi a curtir ópera. Eu já gostava de música clássica. E ele tinha um ritual. Os idosos têm rituais. E nós temos que esperar. E ele pegava o pão que comprava em uma padaria na Pajuçara, colocava no forno, que ele dizia que o pão era dormido. Enquanto fazia o café, ali vinham a proposta de Aida de Verdi, ou inúmeras outras óperas. E ele dizia assim, Vitor, quando eu morrer, eu venho dar comunicação por você. E eu dizia para ele, olha, não há privilégios, entre na fila. E ele dizia, não existe fila para amigos. Os amigos entram na frente, porque são amigos. E dava uma risada. E eu brincava com ele dizendo, a fila dos obsessores é enorme. E ele ria. E ele um dia disse para mim, Vitor, eu estou tendo um sonho repetido. E eu queria que você me explicasse. E eu disse, mas eu não sei de sonhos. Por que não vai estudar Freud? Ele dizia assim, você espírita tem que saber identificar o sonho. E eu ria, eu dizia, se eu soubesse identificar sonhos, eu jogava no bicho. E nós brincávamos. Mas ele narrava esse sonho. Ele dizia, Vitor, eu me vejo vindo do centro de Maceió. Quando de repente vem aquilo que ele chama de uma tromba d'água. Uma grande enchente, mas ele dizia, é uma água muito suja. E destrói a igreja da catedral, deixando só os escombros. E eu quero chegar em casa, Vitor, na minha casa. E eu fico tentando me equilibrar nos escombros da catedral. E quando eu estou já caindo na água escura que iria me tragar,
A tua mão me aparece, me segura e me conduz até minha casa. O que esse sonho quer dizer, Vitor? E eu dizia, meu querido irmão, eu não sei. Mas com certeza um dia iremos saber. E ele brincava comigo e dizia, grande espírito é você, não sabe nem decodificar um sonho. E o tempo passava. A nossa amizade se estreitou. Mas ele enfermou, partiu. Sem realizar o grande sonho de retornar ao casamento. Nós não tínhamos muito acesso à família. Eles eram católicos. Não que isso seja um impedimento. O tempo passa. Na escotilha do tempo. E um dia de domingo eu estava sem os meus filhos. E como de hábito acordei cedo. Mas naquela manhã, ao invés de frutas, me deu vontade de tomar um café. E antes de preparar o café, me deu vontade de escutar uma ópera. E eu coloquei uma ópera. Enquanto fazia o café, me deu vontade de esquentar um pão. Coloquei o pão no forno. Tirei o pão, como outrora. Passei manteiga, me sentei, botei o café. O cheiro do café preencheu a cozinha. Alguns pássaros cantavam. A brisa matutina nos dando um deleite. De repente eu me assusto ao meu lado. Se encontra o nosso querido irmão. E eu disse, seu fulano, o senhor me assustou. E ele olhou e disse, só agora que você me viu? Eu disse, não foi agora que o senhor chegou? Ele disse, grande médium você. Porventura tu achas que foi você mesmo que escolheu a ópera? Ou de onde vem a vontade de tomar o café com o pão aquecido no forno? E deu uma risada. E eu olhei. Ele estava diferente. E eu poderia reduzir essas diferenças dizendo que nos olhos dele voltaram o brilho. E quando os olhos brilham, é porque nós sonhamos. É quando sonhamos, a vida nos preenche. E ali ele estava e disse, eu vim para te dizer e te explicar o sonho que eu tinha que você não conseguiu resolver. Eu disse, então me conte, com os olhos embaciados pela alegria e a saudade. Ele me disse, a água suja foi o meu comportamento. A igreja destruída é o meu casamento, porque eu casei naquela igreja. E lá eu ia aos domingos. E não escutei as diretrizes para a manutenção do meu amor a partir da minha modificação. Mas os escombros era a minha fé, onde eu tentava me equilibrar para não ser tragado pelo meu próprio comportamento irascível. A vontade de ir para casa era rever o meu casamento, reaver. Eu disse, a minha mão, a tua mão, foi a doutrina espírita que me deu o discernimento e o equilíbrio. Se não fosse a doutrina naqueles dias a me trazer a esperança da continuidade da vida e do reencontro, aqueles a quem amamos, eu teria abreviado a minha vida. E ele olhou-me e disse, a morte não interrompeu meu retorno ao lar. Eu vim lhe contar
que já tenho uma casa nas esferas espirituais. E tive a notícia que a minha esposa vai retornar. E depois do período de adaptação, vai conviver comigo. No nosso lar. Sem mais as nuvens sombrias do meu comportamento, luarizado pelo Evangelho do Cristo. A morte não interrompeu a jornada do amor. Abraçou-me entre lágrimas e partiu. Irmãos queridos, irmãos amados, eles nos antecederam e não foram poucos que com Covid partiram. E nós identificamos que na vida célere dos nossos dias não demos a atenção devida, não degustamos as suas companhias, não falamos que os perdoamos, que nos perdoe o quanto amamos. Mas eles vivem, eles nos escutam, sondam os nossos pensamentos e nos aguardam na luz dos ensinos do Cristo. E nos dizem: tende bom ânimo, mas asseveram a necessidade de se centrarem na plataforma de Jesus. Porque, em verdade, neste trâmite, no deslocamento deste vagão, no trem da vida, o que verdadeiramente importa é o bem que esparzimos a nos lembrar de Jesus, o portal divino. As lágrimas descem, são lágrimas de saudades, chorem. Mas não mais a visão da morte como um estanque inexpugnável. Por isso que não há um adeus, só um até mais, um até breve. E que tenhamos a plena certeza em Jesus, que após a morte nos reencontraremos sem o fantasma da separação. Que Jesus os ilumine. Muita paz. Agora, nós convidamos aos passistas. E nesta noite em especial, rogamos a todos que estamos interligados, encarnados e desencarnados, para nos ungirmos a Jesus e recebermos a luz que nos dará certeza do contínuo, da vida que se intensifica, daqueles que nos aguardam e dos contatos que manteremos à luz do amor que nos une. Senhor Jesus, irmão querido, entre as lágrimas de saudades e o coração dorido, vos rogamos o elixir, o sanativo, que balsamize essa dor tão fecunda que é a distância física, nos dando a certeza do amor que nos aguarda, do vínculo mais adiante em definitivo, na lucidez dos teus ensinos. Ó Mestre, enquanto caminhamos, nos ensine a perceber a essência do saber, amando, perdoando e servindo, para que mais adiante, quando nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, que nos antecederam, podermos degustar das riquezas adquiridas e compartilhá-las
no ágape da imortalidade, por termos encontrado tempo e vivermos o mundo de acordo com as tuas diretrizes. Mantém-nos sob a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja.